Olá, pessoal, meu Tony. Hoje estou ali com o Supreme Overstanding para falar sobre 5 ou mais livros sobre nossa história como africano e sobre nossa ancestralidade, para nos saber mais sobre um conhecimento que nunca está na escola, que está ficando escondido, mas não tem Supreme ali, para bem escurecer um bocadinho. Exato. E, Supreme, tem alguma coisa para antes de começar a nossa indicação? Bom, basicamente, livros não apanho alguns, mas não tem show. Então não apanho aqueles mais básicos, sem assim, nem que é básico, mas não apanho aqueles que bem amor primeiro, que para não vir a bordo daquele questão ali, que ele pergunta ali, que botini, que ele reflexão ali. E para nunca esquecer, mas nossos fundamentos na livros, José. Yeah. Como eu está a falar de riqueza de África numa perspectiva de financeiro em termos de ouro, com prata, com cobre, que foi roubado, uma maior riqueza que traz o continente africano está registrado nos livros. Não só coisa que eu não faz, isso é tudo feito lá, desenhado nos museus e transformado em cultura europeia. Esse fazer plágio, essa adota, adapta, coisa que as religiões hoje, cristianismo, islamismo, é tudo uma adaptação de conhecimentos escritas que tem na África. Na Mali, por exemplo, tinha maior forma de troca econômica que tinha canto europeu chega lá era livros, que era cobre, que era venda de matéria-prima, mas matéria-prima original mesmo era conhecimento. Então, manuscritos no Egito tem conhecimento. Nunca tem hoje em referência esta flor, mas está tudo escrito naqueles papiros que esta chumal e própria palavra papel vem de papiros que vem de Egito e foi feito mesmo e criado para escrever, então não tem uma tradição mesmo profundo de transmitir conhecimento através de livros. Então um pilar mesmo de conhecimento. Até na Kwanzaa que está celebrado tem aquela coisa que não está falando e livros te representa símbolo de conhecimento, de base de coisa que é cultura africana. Hoje em dia que é, para morrer depois de 500 anos de escravatura, tem um povo que se alienado, não está longe de nosso real conhecimento, que também de intelectualidade, espiritualidade, que é através de livros. E falando nisso, bom, tem coisa ali, não sei influenciar para coisa, não está cá para distrair, para ele conhecimento, se me oferecer que livros, e hoje jovens quase que têm interesse para livros. Então foi a intenção de que ele, sabendo uma Suprema é uma autoridade, tanto no conhecimento e na transmissão de aquilo que é de nós, que não ensinar na escola. Então é por isso que a intenção de que esse vídeo ali. Suprema, primeiro livro, que para uma ordem específica, mas que está ali para a pessoa ler. É difícil depois pôr alguma ordem, bom, na nossa história tão extensa, você fala de centenas de milhares de anos, então é difícil o pai um profeta em começar ali, mas chamar pai de maneira que impõe que não tem que ler que é destruição de civilização africana, mas é tudo em inglês. A maioria de nossos conhecimentos está transmitido na livros escritos em inglês. Diáspora africana. É aquele campo que não tem que aproveitar, que começa também a fazer tradução para aqueles que querem ler. Então, aquele Destruction of the Black Civilization, destruição de civilização negro, que é assuntos de raça, desde 4.500 a.C., aquele livro também. Da poligenda. Para pôr imagens para da Amazônia também da política. Grandes assuntos de raça de 4.500 a.C. até nossa era contemporânea, que ele é de grande professor mestre Chancellor Williams, ele contou mesmo a perspectiva de cozer realmente que foi o continente africano. Imagina 4.500 anos antes de Cristo. Que ele não se fala nesses 6.000 e tal anos, quase 7.000 anos atrás. Ele mostrou de civilizações que tem na África. Incrível que essa falou de democracia, mas surge na Grécia. Mas ainda milhares de anos atrás não tinha uma estrutura democrática que esta fala, que está ensinando que tinha 5 nações dentro de estrutura africana que esta governava, periodicamente esta articulava entre eles que cada 3 em 3 anos esta mudava a liderança para cada um desses. Então se que é que a democracia ainda sabe o que realmente é. Esta fala de circulação, esta em 3 em 3 anos, cada um de que nação está tomava a liderança coletivo e numa perspectiva individual. Cada um desses tomava 3 em 3 anos, esta governava coletivamente. Então,
que ele também, de novo, derrota, destrui aquela teoria, tese que o sistema de democracia foi estruturado na Europa, me começa com a cultura grego-romano, não, que ele é falso, então, destruição de civilização negro, grandes assuntos de raça, então contou sobre faraós que foi mulheres, coisa que na Europa gosta, só gosta, você falou de luta, feminismo, luta pela libertação, empoderamento feminino na África, milhares de anos antes de Cristo, tinha mulheres faraós e não nunca tinha problema com liderança, para morrer não nunca já nem divindade, nem aquele que foi Deus, do que tinha uma definição, ele como masculino, então não tinha uma visão mesmo ampla. E que ele não tem nem por aí que ele? Sim, sim. Que ele se não tem Marcus Garvey. Marcus Garvey, que ele é um autobiografia de si, que ele é uma interpretação anticolonial, que essa foi um campeão anticolonial, que é Marcus Garvey. Rupert Lewis, que também faz uma interpretação de quem que foi Marcus Garvey, onde que esta flor durante o período colonial, é aquele que se chama de aquele Moisés do povo negro, como é funda e dirige aquela organização, senão daquele mais poderoso, que esta flor e unia Universal Negro Improvement Association. E Garvey funda aquela organização mais poderosa durante o período colonial de consciencialização de nosso povo. Então, unia, faz aquela massificação mesmo. Tinha 8 milhões, mais de 8 milhões de membros, que bem traz aquela perspectiva de retorno para a África, para africanos, que é na casa e na diáspora. Então, Marcus Garvey mesmo foi um daqueles pilar mesmo de consciência. Que ele é From Niggas to God. Que ele necessariamente fala uma mensagem para jovens de nossa comunidade, jovens africanos. Onde que nós está, jovens, a maioria está preocupado com uma estrutura de vida super materialista. Então, ele tem uma perspectiva espiritual que até mostrou transformação de que ele tem chamado Niggas para gás. Então, ele leva daquela estrutura de vida assim, e mocking por flow, numa estrutura urbana, tem um materialismo, ostentação que está projetado. Então, ele também traz uma perspectiva onde você tem uma inspiração através de conhecer a história, de ancestralidade, conhecer mesmo a divindade, a espiritualidade que tem na nossa comunidade. E a partir de lá, nós conseguimos e leva jovens a entender que a estrutura de opressão e supremacia branca, a maneira que tem estado mesmo a destruir a comunidade através de desorganização, estimula e fomenta a desorganização, a ausência de país na lar e a maneira que nos trata mesmo mulheres da nossa comunidade, desrespeita a nossa comunidade. Então, que ele ensinou e leva daquele que é chamado negros, que é aquele que fala, mas ele, se a perspectiva, entende negros como never ignorant getting goals accomplished, que é uma outra estrutura, mas na sociedade, tem, mesmo dentro de maneira que está apresentado, dentro de hip-hop, rap music, botou de uma projeção de negritude, numa perspectiva totalmente descontrolada, assim, que depois nunca conseguiu hoje mesmo entende e qual que é a nossa origem. Então, que ele te ajuda jovens na comunidade, reestrutura e reabilita. Que ele não tem medo netter, ou medo netter, que ele te fala essencialmente de que a estrutura de espiritualidade africana, real. Ou, normalmente, egiptologia ou antropologia eurocêntrica, que até definiu mesmo qual foi originalmente a espiritualidade na África ou no Egito, mais especificamente na Kemet, não? Então, esse é um monte de especulação em relação àquela questão. Esse é humano necessariamente, mas nós é pagão. Essa é definindo a nossa estrutura como um povo sem crença e pagão. Mas realmente é que aquela nós não tinha. E que ele, por exemplo, é um volume, ele já tem 6 livros, se não me engano. Esses 6 livros só fala de milhares de páginas e que ele é talvez nem 1% que representa de nosso conhecimento de o que foi espiritualidade no Egito. Como Neter representa aquele campo espiritual mesmo da atuação. E a única bem palavra natureza, ele é bem de Neteru. Neteru, europeus bem entre natureza. E natureza, ele é aquele que é espiritualidade africana, também num campo onde tem embarga, não só o que eu te chamo de natureza física, mas na natureza mesmo que espiritual te manifesta. Como o por hoje um campo espiritual, nem entende o que é espiritual, nem a amplitude do que é um campo espiritual, se você conhecer manifestação através de natureza. Então, Neteru é aquele campo espiritual no Egito, que hoje não te chama de natureza em si, bem de Neteru. E cima Kemet, que é nome original de onde que hoje te chama Egito, e onde que dá origem aquela lógica que te chama química, chemistry, bem de termo, Kemet, ou Kemi, que é homens e mulheres de rosto queimado. Então,
química, natureza, tudo aquilo que te chama de estrutura, espiritualidade, bem de mero nere. Então, que ele te explicou mesmo base de para bom entender. Mas que ele funciona numa perspectiva, no Egito nunca tinha na África, tem separação entre espiritual e científico, tem separação entre econômico e espiritual. Tudo funciona no mesmo campo. Então, numa estrutura de teologia eurocêntrica, ele te separa campos de atuação e fenômenos. Mas dentro da espiritualidade africana, Neder, ele também mostrou a que isso é tudo ligado, que ele é um sistema de iniciação quemético que representa ali através de 5, 6 volumes de Meru Neder de Ra'un Nefer. Pode ver aquele? Pode ver. Aquele nenhum conche. Aquele é Cheikh Anta Diop, de que os maiores pensadores, cientistas afrocentrados de qualquer tempo, Cheikh Anta Diop, de Senegal, e licenciado papel, ele também interpreta lógica de antropologia, a civilização ou barbarismo. Ele também mostrou a lógica de aquele que está chamado civilização eurocêntrica, é cultura grego e romana. Tudo aquilo que te define o que é cultura contemporânea hoje, dominante, é também uma cultura grego e romano, religiões e cristão, é também uma cultura base grego-romano, economia, capitalismo, bem uma estrutura grego-romano, socialismo, comunismo e democracia, tudo aquilo que é estrutura, filosofia, psicologia, todo o campo de atuação que eles têm definido numa perspectiva eurocêntrica, é ter uma base numa cultura grego e romano. Só que coisa que Cheikh Anta Diop está trazendo ali é uma análise e prova mesmo, está mostrou coisa que foi lá, existe uma civilização é simplesmente um povo bárbaro que europeus nunca sabiam falar a verdade para mostrar mesmo aquela parte bárbaro de coisa que foi civilização grega e romana e sempre falar uma Grécia que tem filosofia e copiar no Egito para uma que tudo estuda e foi um povo bárbaro nessa cultura e nessa perspectiva qualquer civilização, educação e intelectualidade que a Espanha, a espiritualidade é copiar, exato, copiar totalmente no continente africano, mais especificamente naquela região lá de Nilo, onde que não te chama, onde que hoje pode chamar Egito, mas nunca te querer fazer nem que referência para maior que não te fala. Kemet ou Núbia é uma região muito mais grande que aquele que é só Egito hoje. Aquela divisão geográfica, assim, geopolítica que tem hoje, que tem nada a ver com o mesmo posicionamento e nações e culturas que tinha naquele tempo. Lá. Por isso é só uma questão de referência para localizar, mas tem que ser visto numa perspectiva muito mais ampla que aquela. Para até Egito é que nome de região onde que nosso povo estava, que não viveva, que está falando de Núbia, aquele povo negro de continente naquela região hoje, aquele povo que você toda lá, aquela cultura que está chamado árabe, e aquele povo que se lá, é aquele mesmo que não se fala dele, que Cheikh Anta Diop está trazendo aquela perspectiva ali. Então, aquele é um autêntico antropologia e análise de coisa mesmo que foi cultura grego e romano, mais especificamente gregos mesmo, e base de fundamento de onde que extra todo esse conhecimento foi na Egito e continente africano. Penúltimo ali não tem Imhotep, Imhotep, que é arquiteto do cosmos. Imhotep o africano, que ele é que está falando primeiro multigênio, que tem Einstein, que tem Da Vinci, que tem nenhum. E foi cientista, foi engenheiro, foi arquiteto, foi filósofo, foi antropólogo, foi poeta, foi músico, foi de tudo a fazer. Foi doutor, fazer cirurgia, fazer operação na esposa de faraó, que fazer transplante, cirurgia, abre corpo, corrige, cose órgãos, mano. Que ele é milhares de anos atrás. Então essa forma Hipócrates, ele é 12.000 anos antes de Hipócrates, 12.000. Mas, no entanto, essa forma Hipócrates é pai de medicina. Mais que é possível para Hipócrates ser pai de medicina, sabendo uma 12.000 anos onde se fazia cirurgia no continente africano. Hipocrisia mesmo, e acaba por ser. Então, todo doutor, a hora que está dado suas licenças para exercer essas profissões, tem que fazer um juramento, que essa fala juramento de Hipócrates, mas ele devia ser juramento de Imhotep, para morrer 12.000 anos antes de Hipócrates, de deixar livros sobre instrumentos de cirurgia, instrumentos que usaram na medicina, e também ele mesmo, foi tudo que ele não. Então, Imhotep é mais um de que então que ele
Imhotep, arquiteto de cosmos, é mais um daquelas leituras que é necessário para não ter gênio de África e de africanos antes de colonização e colonialismo. E por último tem Laila África, que é African Holistic Health, Saúde Holística de África, um livro que tem 500 e tal páginas, que te dá tudo, perspectiva, modo que está a fazer o remédio, tudo remédio químico, na base de químico que tem hoje na farmácia, você mostrou as suas composições, como que está a fazer, e te mostrou também na perspectiva de doenças, holisticamente e naturalmente, modo que está a produzir e fazer remédios, e usando ervas medicinais e plantas naturais, e te mostrou gráficos mesmo de doenças, modo que está cura doenças e prevê doenças através de análise de, por exemplo, estrutura de ciclos de lua, e te mostrou como que doenças na palma de mão, como que doenças nas pessoas através de análise de simplesmente hoje essas hoje ou na pé, e te mostrou uma conexão e basicamente te mostrou a medicina africana antes de presença de europeus, onde que esta flow e boca te percebe, a medicina eurocêntrica que te cura, medicina eurocêntrica que te chapa e te remédia, mas que te cura, para modo que tem uma perspectiva mesmo de entender a raiz do problema. African Holistic Health ali, ele te dá perspectiva para entender doenças, entender que são doenças físicas, origem de doenças, e te dá saúde, alimentação, para modo de doenças também a partir de maneira que não nos alimenta, ou falta de conhecimento de que a alimentação é adequada. Então lá na África te trazeu aquele conhecimento ali, que é um manual mesmo de ter na casa, mal que te cura gripe sem grog, ou grog que te cura gripe, e te mostrou mal que te cura qualquer doença, e porque tem que pôr e óleo travão, patrão em pincha, aquele mentira. Então ele trazeu todo aquele conhecimento, ele ensina uma perspectiva holística africana. Yeah. E, Jorge, eu vou... A hora que eu estou hoje, esse livro só em inglês. E a hora que eu estou hoje, nós de Cabo Verde nunca tem acesso àqueles livros que eu falei de nenhuma forma, nem na escola, tipo, liceu, nem se fala, nem na universidade. E tudo que as coisas que eu falo, de certa forma, de fazer ligação com aquilo que me estão ensinando na escola, mas é bem superficial, né? Yeah. Cima origem de medicina, democracia, tudo aquilo que eu falo ali, mas essa tudo na África e não na escola, apesar de não fazer parte da África, e na escola nunca tocaram naquele ponto lá. Como que tá chama aquilo que acontece? Isso acontece para morrer aquele que é plano mesmo de colonizador, não se base na estrutura de controle neocolonial. Então o colonizador nunca se mostrou o caminho, o mapa para a libertação. Ele sempre está tendo subjugar para perceber, para acreditar uma boa escravo, porque por ter acesso a aquelas informações ali. Até porque a maioria dos livros ali foi livros escritos depois de colonização. E livros que depois que não bem liberta de colonização, não tem que redescobrir de onde que não bem. Então, que ali é atos revolucionários de libertação. Escravos eram proibidos de ler. Escravos que podiam aprender a ler e eram punidos de morte se o achar de ler ou te ensinar escravo a ler. Aquele mesmo brancos. Se você achar brancos, te ensinar qualquer escravo leitura, capacidade de ler, você serve enforcar automaticamente. E qualquer africano que achar com aquela capacidade de leitura vai eliminar automaticamente. Para morrer com Zé. Já sabia uma informação sobre livros para mãe castral, então se apanhar qualquer informação, esta manter ela em segredo. É porque podia descobrir realmente quem que é. Até hoje aquele mesmo. Esta manter as informações, li que os livros li nenhum. Porque autores europeus se escrevem nenhum. Aqueles livros que nós, como aquele que é questão, e nós professores, nós ancestrais rebeldes que decidem escrever a partir de nossa perspectiva. Para se dependesse de estrutura global eurocêntrica, nenhuma das informações que está bem à tona, para escrever continua aquela narrativa, uma cultura mundial global começa a partir da Renascença Europeia. A Renascença Europeia é 1400, por aí, depois de comércio angular de escravo. Imagina todas as civilizações que tinha no passado, milhares, que bem milhares de anos, as mocas desenvolviam. E tem aquele que entende mesmo, você, mas na África tem civilizações, tem impérios. E a na escola nunca nos tocaram naquela civilização lá. Tipo, é uma coisa mesmo ali mesmo. Tem aqueles livros ali, bucatechas no mercado, tipo, a mim, intelectual, tem aqueles livros ali que eu falo,
tipo, nunca, tem outros que nunca ouvi, já ouvi autores, já ler alguma coisa sobre aqueles autores, É. mas naquele sentido ali nunca ouvi, nem nas livrarias nunca estou já. Exato, para que é negócio. É esse que é negócio. Para uma tem que criar um mercado para você fornecer o produto. Você informa naquele start, existe quem que sabe de livros e aquilo. Yeah. E nem sabendo quem que se comprou ele, quem que sabe ler. Então é importante não criar aquele mercado através de desenvolver conhecimento. Para realmente aquele plano lá. O inimigo que se não mostrou o caminho de liberdade. Quem que tem o preso que se mostrou o caminho de liberdade, de facto. E que ali que é a real libertação. Real revolução é começa a criar espaços e momentos de conversas e debates para não começar a libertar. Para uma nós necessidade de hoje a Europa, fora de África, que nem numa estrutura física para não falecer. A hora que não está falando de ressurreição, não está falando de ressurreição de consciência, que é corpo. Corpo que morre até desfazer. Então a hora que não está falando de ressuscita, não está falando de reconsciencializa, ressurreição de mente, a hora que Emílio Cabral está falando de reafricanização de espíritos. Essa fala naquela perspectiva ali mesmo de reafricanizar espírito através do conhecimento. Então a hora que você descobre realmente de onde que vem, para onde que você é destinado e bem, que é aquele motor professor que realmente também revolucionou tudo aquela consciência que te pode entender e abrir o caminho para você descobrir. É que alguém, necessariamente, não é com obrigação, é que a obrigação, não é que nem com dinheiro alguém te dá que te descobre, que te despertou aquela vontade. É uma questão espiritual e dia que você é preparado, que ele é realmente que tu começa a questionar, é que ele é que é o professor, é o próprio zelo que tu começa a questionar, e a maioria começa, ninguém tu consegue parar. Nem morto, como acima revolucionários, Fred Hampton falou, pode matar um revolucionário, mas nunca acaba com revolução. Ok, pessoal, aquele foi nossa sugestão, 7 sugestões de leitura de Overstanding. Tem mais e na próxima oportunidade não traz ou bem na rede social, na Instagram ou YouTube de Supreme. É Supreme Overstanding, Jorge Andrade. Depois link na descrição, e tá de ouvir aqueles livros ali na Amazon, depois na descrição, e se acha PDF também depois na descrição para nós terem acesso a ele. E para nós ler, para nós saber mais sobre nossa história, nossa real história e sobre o nosso continente. PDF é difícil, eu acho que os livros li é difícil e mais difícil ainda é na português. Por isso, para ninguém que pergunta onde quem sabe na português, para uma língua portuguesa, infelizmente não foi colonizado para uma língua que é mais fraca dentro da Europa. Então, a língua que mais está ler, está falado no mundo é inglês. Então, nós das azar que não foi colonizado, e não foi colonizado para português, onde que livros que te libertou dificilmente botaste na língua portuguesa. Então, é trabalho de o job, eu até melhor uma cozinha que inglês para poder ter esse conhecimento ali. Pessoal, subscreve no canal para trazer mais vídeos com o Supreme e também vai lá no canal de YouTube do Supreme. Se me frente, deixa ali na descrição para a tua história sobre coisas que te levam a refletir sobre nossa real identidade e você ter mais conhecimento que ele não está garantindo. Então, passa para lá, subscreve e dá aquele suporte, ok?